Marcos 14, 13. Eu quero falar hoje as lições da mesa de Jesus. Porque hoje nós estamos diante de uma celebração. Nós estamos diante da ceia mensal, que é feita por Jesus, ensinada por Jesus, determinada por Jesus. Façam isso. E Paulo vem nos dar essa lição através do capítulo 11 de Coríntios também, dizendo como nós devemos celebrar a ceia do Senhor e o quanto nós somos abençoados quando nós celebramos em amor. E eu queria dizer isso porque estar à mesa com Jesus é um grande privilégio. Eu quero ler junto com vocês então deixa eu colocar na minha Bíblia. Glória a Deus. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, até o 26, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram e entraram na cidade. Encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês que está comendo comigo me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhes um após outro: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem irá, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de vocês. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Se você pode imaginar essa cena, veja o que acontece em poucas palavras de Marcos. Embora esse texto ele é relatado em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13, até João 17, 26. E além disso, aparece em Coríntios 11, 23 ao 26. Então todos os evangelhos, João e nas cartas paulinas, a ceia do Senhor é relatada, a ceia do Senhor é colocada. E muitas coisas acontecem nesse cenário. Veja que Jesus já começa revelando
que alguém iria traí-lo. Então, o encontro de ceia já começa revelando um pecado. Começa revelando alguém que estava naquele grupo, que as intenções não estavam consoantes, iguais aos que estavam ali reunidos. É possível que as pessoas estejam reunidas e não estejam coligadas no mesmo propósito. Então Jesus já começa a ser dizendo isso, mas não é só isso que aparece ali. Aparece Jesus levantando também o cálice e o pão e dizendo que para o pecado tem uma solução, que para o pecado tinha uma aliança, o pão do seu corpo e o cálice do seu sangue. Mas não é só isso que acontece ali, acontece uma promessa. Jesus diz: façam isso, porque essa é a última noite que eu me reúno com vocês, e eu comerei novamente com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Então há uma revelação do pecado, há uma solução para o pecado, e há uma revelação de futuro. Então a mesa com Jesus traz tudo isso, traz todo esse conteúdo, traz toda essa implicação. E não é diferente quando nós nos reunimos, porque Jesus estava falando com eles ali sobre o caminho da obediência. Ele estava dizendo assim: olha, comam comigo. No Marcos 14:13 ele diz assim: então ele enviou 2 dos seus discípulos. Ele enviou, ele ordenou. Então estar na mesa com Jesus é um caminho de obediência. Muitos deixam esse dia como o dia da Santa Ceia, o dia da comunhão, e talvez façam algo que lhe seja para o seu agrado, ou da sua família, ou algo talvez que ele poderia abrir mão. Mas a Bíblia nos ensina que o comer à mesa com Jesus é um ato de obediência. Ele diz aos discípulos: entrem na cidade, um homem carregando um pote de água virá, vá ao encontro dele e sigam-no. É um caminho que conduz à obediência. Também é um ato de sentar à mesa, é um ato de privilégio. Olha que interessante, além dessas implicações que eu citei, ele diz assim: digam no 14, diga ao dono da casa em que ele entrar, seguir um homem que estava com um pote de água no ombro. E quando ele entrou numa casa, ele disse assim: digam a esse homem que é o dono da casa esta frase: um mestre pergunta, onde é que o meu salão de hóspedes, na tradução, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Então é um momento de intimidade também, é um momento de relacionamento com os meus discípulos. Eu entendo isso como um privilégio reservado aos discípulos, aos seguidores de Jesus. Então eu não estou aqui dizendo que a ceia ela é exclusivista, que ela exclui alguém. Pelo contrário, Paulo no capítulo 11 de Coríntios, ele disse para os irmãos: não é a ceia que vocês estão comendo. Ao invés de vocês crescerem, vocês estão criando mais problemas, porque vocês não esperam pelo outro, vocês não esperam pelo necessitado, vocês se embebedam e o outro não bebe nada, vocês comem demais e o outro fica com fome. Isso não é a ceia do Senhor. Então Paulo repreende. Então a ceia não é para excluir, é para incluir, mas é ao mesmo tempo um privilégio de quem está sendo incluído como discípulo, como seguidor de Jesus. Não é um ato de oportunidade, é um ato de quem segue Jesus, mas é um ato de intimidade com Jesus.
A mesa na nossa casa, em qualquer situação, que seja no escritório, que seja num palácio, que seja em qualquer situação, ela reflete um momento de reunião, de comunhão, de uma intimidade familiar. É a mesa que a família senta, divide o alimento, divide palavras, trocam experiências. É a mesa, um lugar que você convida pessoas da sua intimidade, do seu relacionamento. Então a mesa representa esse lugar da intimidade. Jesus também faz isso. Eu quero comer a Páscoa, a última Páscoa, a última noite de Jesus na terra, que dali em diante ele ia para a cruz na sexta-feira, morrer e ressuscitar no domingo. Mas era a última ceia, a última noite. Então ele faz isso como um privilégio para os discípulos. Em Lucas ele diz assim: eu não poderia deixar passar esse momento de comer uma ceia com vocês. É ali que ele se revela aos seus discípulos. A celebração da ceia, disse Tomás de Aquino, a celebração da ceia do Senhor é uma saúde da alma e do corpo, remédio de toda enfermidade espiritual, cura os vícios, reprime as paixões, vence ou enfraquece as tentações, comunica maior graça, confirma a virtude nascente em você, confirma a fé, fortalece a esperança, inflama e dilata a caridade. Uau! Tomás de Aquino. Veja a grandiosidade desse encontro. Então nós temos algumas lições que eu gostaria de comunicar a vocês, e nós estamos com o tempo meio curto, mas nós teremos tempo para isso, da importância dessa mesa, dessa celebração. Além de tudo o que eu já disse, o encontro com Jesus revela o pecado, o perdão e a promessa: eu voltarei, façam isso, Paulo diz, em memória de mim, até que ele venha. Então Paulo traduz o que Jesus está falando na reunião com os discípulos e coloca para a igreja como uma carta apostólica. É uma promessa, é uma revelação de perdão de pecado. Porque por que tem a expiação do pecado? Por que tem o perdão do pecado? Por que tem a remissão do pecado? Se não tem pecado. Mas o interessante é que esta mesa com os discípulos, ela nos revela. Eu gostaria que coloca Marcos 14, 15, lendo a sequência da leitura de Marcos 14. Você que está aqui, que colocou Jesus já no seu coração como a direção principal da sua vida, como Salvador, a primeira coisa que eu extraio desse encontro com Jesus, com os discípulos, é que a mesa é preparada como um presente de honra. Você percebeu no capítulo 14, versículo 15? Olha o que acontece. Ele lhes mostrará uma ampla sala. Imagine, uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Imagine. Façam ali os preparativos para nós. E a ordem dele era perguntar para o dono da casa: você preparou o lugar para eu comer com os meus discípulos? Então dá para extrair desse texto isso. Primeira coisa, estar aqui é um momento de honra. Está sendo honrado. Não é nós que organizamos a mesa, é Ele que preparou a mesa. Aliás, Ele é a comida, Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é o cálice, a água que jorra, simbolizada aqui, do seu lado, que lava, que purifica, representando a palavra, a uva, representando o suco da vide,
essa é uma celebração que nós pensamos que estamos fazendo para Ele, mas na verdade é Ele que preparou para nós. É um banquete espiritual isso aqui. Você está aí com fome e sede para se alimentar e te fortalecer, como disse Tomás de Aquino: tua alma, saúde da tua alma, remédio da tua enfermidade espiritual, cura dos vícios, reprime paixões, vence fraquezas e tentações, comunica o amor e a graça, confirma a virtude, confirma a fé, fortalece a esperança, inflama e dilata o teu amor. Que convite maravilhoso, que honra. Olha a honra que você está tendo. Aleluia. Marcos 14,15 diz isso: a mesa é preparada como um presente de honra. Então vir para a ceia não é uma obrigação, é um ato de obediência, ok? Mas acima de tudo é um convite para ser honrado. O Cordeiro está à mesa dizendo: eu morri por você, e eu quero me alimentar junto com você. É um privilégio de poucos, isso é honra. Como disse o salmista Davi no Salmo 23: deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Alguém estudando esse texto, aonde aconteceu esse salmo, que as regiões da Palestina, mostra uma cena em que o pastor ele conduz o rebanho a um platô plano, onde tem um gramado, porque é um lugar mais alto, onde a relva é mais úmida, onde tem as plantas mais frescas, mas também é onde as montanhas, pedras altas em volta. E aí o salmista, lembrando desta cena, ele escreve: preparas uma mesa perante mim, e os meus inimigos vão estar escondidos atrás das pedras, me olhando, me alimentar com a mesa que o Senhor está fazendo. Além da comida farta, eu tenho proteção quando me alimento dele. Aleluia. Então, olha o 16 para mim, por favor. A segunda coisa, olha o que ele diz aqui no 16: os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. A segunda coisa que eu tiro daqui é: a mesa é um lugar de fé e promessa cumprida. Porque Jesus comeu a Páscoa judaica, e ao mesmo tempo ele celebra a Páscoa como ele sendo o Cordeiro de Deus, imolado, com o sangue puro. A Páscoa simbolizava a saída do Egito, a saída da escravidão, a passagem do anjo da morte, sem tocar neles, e a Páscoa de Jesus, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, libertação da escravidão do pecado, vida eterna, porque o anjo, a morte não toca mais. Eu sou a vida eterna, eu sou a vida. Jesus simbolizando a promessa de uma vida eterna com Ele, porque o povo saiu da escravidão para uma terra prometida. Nós saímos do lugar do pecado pelo sangue de Jesus, para a promessa de estarmos para sempre com Ele. É um ato de fé, e ao mesmo tempo é um ato de cumprimento de promessa. O que você está fazendo aqui é um ato de cumprimento de promessa para a sua vida. É um ato de fé, é uma promessa cumprida. E eu vou agilizando. Veja o versículo 17 e 18. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Marcos faz questão de dizer: Judas estava junto. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, a mesa romana
era uma mesa que as pessoas se reclinavam ao chão e reclinavam a mesa. Estavam ao chão e reclinavam a mesa. É um tipo de uma mesa baixa, que eles celebravam sentados. Ao anoitecer, Jesus chamou os 12, chegou com os 12, estavam comendo reclinados à mesa. Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. A mesa é um lugar também, 3, de confrontação do pecado. Além de ser um lugar de honra, um lugar de promessa, também nos remete àquilo que nós éramos, aquilo que Ele tirou de nós, a sentença de morte eterna, aquilo que nós representávamos em Adão, o estigma do pecado, que era o salário, a morte, que era o salário do pecado. Então, é um momento de confrontar isso em nós, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, a primeira coisa que nos vem é a nossa condição de pecador. Isaías no capítulo 6 diz que quando ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, a primeira sensação que ele teve foi: ai de mim, que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor pega uma tenaz e toca nos lábios dele, purifica o pecado. João, quando encontra o anjo, Jesus, na ilha de Patmos, diz o texto que ele cai, porque confrontados com a santidade de Deus, nós nos vemos como pecadores, e quanto mais você aproxima da luz, mais você clareia isso em nós. Mesmo na condição de remidos, perdoados, nós não podemos esquecer de que nós, à mesa, estamos confrontando o nosso pecado que Ele carregou. Aleluia. Essa marca que o homem carrega em si, por isso que a morte é fruto disso, e o último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus vence a morte, mas nós também venceremos. A Bíblia diz que ela é colocada para sempre. Então nós enfrentaremos isso, mas quem está em Cristo venceu, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí um confronto com a situação que nós éramos. Coloca para mim no versículo 21. Então cada passo que nós estamos vendo aqui, da representação desse ato, tem um fundamento bíblico, espiritual e de fortalecimento. É um momento de honra, sim. É um momento de privilégio, mas é um momento de lembrarmos de onde nós saímos. É um momento de lembrarmos quem nós éramos e a condição que nós ainda nos encontramos. Nossos pecados diante de Deus foram remidos e perdoados, mas a nossa natureza ainda está em nós. A Bíblia diz que é um confronto em nós, da carne e do espírito. Aquele que te domina faz com que você haja de acordo com o seu interesse. A inclinação da carne é o pecado. Nós vivemos ainda isso em nós. Por isso João capítulo 1, João 2 diz assim: filhinhos, não pequem. Se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Então há uma inclinação, mas quem está em Cristo já está vivendo em espírito, que nós somos regenerados no espírito. Nós conseguimos vencer essa inclinação. Por mais que o desejo chegue, por mais que a visão seja alcançada, por mais que isso ainda está muito próximo do lugar, do mundo em que nós vivemos, nós temos condições, pelo Espírito regenerado que nós temos em Cristo, e pelo Espírito Santo que habita em nós, de vencermos essa inclinação. Aleluia. Enquanto estivermos aqui, o único que não pecou aqui foi Cristo.
Eu não vou nem passar pelos versículos que a Bíblia diz, sem pecado. Então a mesa, olha no capítulo 14, 21. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor seria que não houvesse nascido. Jesus, ele ministra ali, então a mesa é um lugar de ministração. O que Jesus está falando? Jesus está falando sobre o que ia acontecer, que estava escrito a seu respeito, mas que a decisão do traidor era dele. Tem um outro texto, antes dessa passagem, que uma mulher quebra um vaso com um perfume caro, um vaso de alabastro, que custava 300 dinheiro, 1 ano de trabalho. Ela quebra o vaso, dá banho em Jesus. Na hora, Judas diz assim: que desperdício, por que não vende isso e dá aos pobres? E aí o comentarista do texto diz assim: ele dizia isso porque ele era ladrão. Tinha uma natureza nele já tendenciosa, mesmo sendo discípulo. E por acaso, não existe por acaso, ele era o tesoureiro da equipe toda. Então ele já se coloca como aquele que queria ir para o... Quando ele viu que Jesus ia morrer, ele traz Jesus, porque ele queria o quê? Ele queria ser ministro das finanças do reino de Cristo, porque na cabeça dele Jesus não ia morrer, Jesus ia governar no lugar dos judeus, dos romanos. Então ele leva tudo aquilo para o lado pessoal dele, vantajoso para ele. Então essa natureza dele estava nele desde o princípio. E Jesus, quando ele beija Jesus, na hora da prisão, Jesus ainda ministra nele. Jesus diz assim para ele com um beijo: você está traindo o Filho do Homem. Confronta o erro dele. Mesmo assim, ele só se arrepende depois, mas é um arrependimento para a morte. Se ele se arrepende a Cristo, eu entendo que ele seria perdoado, como Pedro traiu Jesus e foi perdoado, porque se arrependeu amargamente. Mas ele resolve tirar sua vida. Ele joga as moedas aos pés dos sacerdotes, 30 moedas, joga aos pés do sacerdote: eu não quero mais isso. Eles disseram: agora é tarde, aquele que você já entregou já está preso. Então ele vai e tira sua própria vida. Sem querer entrar nesse texto, Jesus aqui está ministrando ainda a vida dele. Então, estando aqui hoje, nós somos confrontados com o pecado, e é uma ministração ao nosso coração. É um momento de arrependimento, é um momento de renovo. Tem gente que diz assim: eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar. Eu falo que é a síndrome da Gabriela, né? Eu sou mesmo assim, eu nasci assim, sou Gabriela. Sim, comparar com a Gabi, né, Gabi? Não é das Gabrielas, viu? É da música. Ela é Maria, pronto. Porque eu não vou mudar. Agora imagine Pedro. Pedro, na presença de Jesus, cortou a orelha do soldado. Jesus estava indo para a cruz, ele entrou na frente, falou: não, o senhor não vai não, eu vou com o senhor, eu morro junto. Jesus falou: você vai negar eu 3 vezes antes de que o galo cante. Pedro era aquele ansioso. Jesus andando sobre as águas, ele diz assim: é o Senhor, faça eu ir até aí. E ele foi. Ele era o tal de sanguíneo. O sanguíneo toma decisão sobre uma circunstância e não mede as consequências. Mas mesmo o sanguíneo, que talvez seja um temperamento que você não consegue mudar, na visão humana, ele é mudado. Porque o próprio Pedro, o sanguíneo, Jesus chama ele para ser o primeiro pastor da igreja, o fundamento da igreja. E Jesus diz para ele:
apacenta as minhas ovelhas, ele continua sendo valente, ele continua sendo destemido, ele continua sendo, e aí é moldada a natureza dele, pelo Espírito Santo, por permissão dele, para que ele fosse o apacentador. E ele prega a primeira pregação no Pentecoste, 3.000 almas quase aceitam a Cristo. O homem que virou o pastor das ovelhas, porque a natureza nossa, mesmo sendo sanguínea, mesmo sendo mais afoito, com a ação do Espírito Santo e a tua permissão, ela é transformada. Para nós finalizarmos, no versículo 22, Lucas, por favor, 14, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem isso, é o meu corpo. Eu entendo que a mesa também é lugar de ação de graça. Então aqui o pecado é confrontado, é um lugar de honra, é um privilégio de discípulo, é um lugar de ministração, de perdão, mas também é um lugar de você ser grato. É um encontro. Quando nós sentamos à mesa, a pastora tem o hábito de tudo que entra em casa abençoar. A gente vai no supermercado e está abençoado. Ela é a dona da cozinha, né? Eric. Aliás, lá em casa, a criançada, né? Faz ela fazer janta meia-noite, às vezes 11h30 da noite, estão com fome. Então ela fala: tudo que entra em casa, ela ali, tudo que entra em casa eu abençoo. O feijão, o arroz, o que entra em casa está abençoado. E isso é um gesto de você dizer: tudo que está à mesa. Tem gente que faz a oração junto, né? Oração. Quando você está junto, você faz aquela ação de graça. Tem gente que faz sozinho no seu prato. Tem gente que abençoa quando entra em casa. Entrou em casa, você olha, antes de você olhar a comanda de quanto gastou, você fala: Senhor, abençoa, multiplica, tira toda a impureza, todo o mal. Porque às vezes tem gente que xinga ali, né, que ofende, que faz aquilo com ódio, mas você fala: a hora que entrar dentro da minha casa, está entrando para abençoar. E é isso que a gente faz em casa. Então a mesa aqui hoje é um momento de ação de graça. Você está comendo com Jesus, é o mestre. Tomou o pão, graça. Quando ele ressuscitou, ele estava indo para Emaús. Conversaram com ele por 11 quilômetros. Não reconheceram ele. Reconheceram ele quando ele levou o pão e deu graça. Jesus era conhecido porque ele era muito grato. Aleluia. Antes de falar: é só isso que tem para comer, né? Antes de falar: nossa, essa mistura de novo, a gente fala assim: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está colocando aqui na minha mesa. Aleluia. O lugar de ação de graça. Vamos fechar? Olha o 23, Lucas. Você está sendo grato hoje aqui por essa oportunidade? Vale a pena ser cristão. Vale a pena professar os valores do reino. E não fique bravo quando alguém olha para você lá no trabalho, ou na rua, ou em qualquer situação, fala: você é crente, hein? Não faça isso. Não fique bravo. É Deus usando ele para te ajudar. Ei, você não pode porque você é crente. Você falou: obrigado por você me lembrar. A hora que o cara acha que está te confrontando, você está sendo abençoado. Até o inimigo usa. Até o inimigo lembra a gente: olha, você não cuida desses valores aí. Não precisa devolver não. O que é isso aí? Na hora. Está todo mundo olhando para você. E a hora que você fizer uma besteira, falar: aí, é crente, você é pastor, hein? Então os valores nossos são confrontados, porque os nossos valores são da luz. Nós confrontamos quem não é.
Não leve isso pelo lado da ofensa. Vou convidar você para ficar em pé. Você esticar um pouco as pernas. Eu quero falar sobre esse último aqui, ó. A mesa é lugar de perdão. Então ele toma o cálice no 23 e 24 e ele diz assim: esse é o cálice. Eu fui honrado por estar aqui, privilégio de discípulo. É um lugar de ministração sobre a minha vida, é um lugar de ação de graça, é um lugar também de perdão. Tem gente que não vem na ceia porque acha que não tem direito de comer. Eu nunca vi um pai ou uma mãe, por pior que fosse, para castigar o filho e deixar ele passar fome. Tem uns aí que estão fazendo. Mas em termos de Deus não castiga ninguém tirando a sua comida. Não vá hoje porque hoje é ceia. Só quem está limpo. Então nem eu, vou descer daqui. Eu sou um pecador. Eu sou falho. Preciso da graça dele todos os dias. Aleluia. Esse é um lugar de perdão. Paulo diz assim: examine-se a si mesmo e assim coma. Coríntios 11, 26. Olha só. Sabe por que eu pedi para você ficar em pé? Porque no capítulo 14, 25 e 26 diz assim: eu lhes afirmo, eu não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, para onde ele foi preso. Eles receberam uma palavra profética aqui. Então você está recebendo também uma palavra profética aqui. Os pecados foram confrontados e perdoados. Mas você renova uma promessa de estar comendo aqui, não mais nesse salão, não mais nessa cidade, mas no reino. Aleluia. Nós não somos transformados. Olha só, não somos nós, que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazem com outros alimentos que comemos. Mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Todo alimento que você come, ele gera em você vitaminas, sais, etc. O alimento que você come, ele entra em você, ele faz parte da sua vida, do teu sangue, e ele faz com que você cresça, tenha habilidades, tenha condições de vida. Mas o alimento que você está comendo hoje, não é esse alimento que a gente come no dia a dia, que nós tomamos ele no nosso corpo, mas o contrário, Jesus nos transforma cada dia mais nele. O alimento é que nos pega e nos coloca nele, não é o alimento que nós colocamos em nós, é o contrário. Eu queria que você fechasse os olhos num gesto de gratidão. Aleluia. E eu quero aproveitar para orar por uma pessoa, José Lara, teve um infarto, né? E outras pessoas que estão aqui pedindo alguma oração. Pastora, por favor, para nós celebrarmos a ceia, porque esse aqui é um momento de cura também, é um momento de celebração. Sérgio, vem cá, por favor. Érica, João. Esse momento de celebração e de gratidão também é um momento de cura. Aleluia. E é um momento de servir. Neste dia, Jesus tira a sua túnica, coloca uma toalha sobre si, pega uma bacia com água, e antes da ceia, ele lava os pés dos discípulos. Nesse dia,
é um gesto de amor e servidão. É aqui que nós aprendemos a servir também, a fazer no outro. Aleluia. É nesse dia que Jesus se humilha e se entrega. Então a igreja entende que nesse ato espiritual também está se colocando como serva, como servidora, aqueles que querem se encontrar com Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos no momento de celebrar a ceia, no momento de gratidão, de perdão, de privilégio, de honra, de ministração, no momento, Senhor, de ação de graça, mas no momento de cura e no momento de servir. Nós queremos aqui orar para que esta igreja aqui compreenda essa profundidade que é estar nessa mesa e a responsabilidade de partilhar. João 6 ainda ecoa no nosso coração dizendo: deem vocês mesmos a eles de comer. Então hoje nós somos também convocados para servir a mesa dos carentes, servir a mesa com a palavra da verdade, servir a mesa com atitudes de caráter e valores do reino. É nesse dia que nós também tiramos a túnica, a capa do orgulho, da vaidade, da individualidade, do egoísmo, do eu, para sermos nós, para sermos outros, para sermos o próximo. Pai, nos ajuda nesta tarefa. E nesse ato nós oramos também pelo José Lara, por aqueles que estão agora aqui na mente de cada irmão, pela minha família, minha casa, por essa nação, por essa comunidade de Saltinho. Nós oramos, Senhor, para que as pragas, o mal que está alcançando pessoas, principalmente as doenças que vêm, Senhor, pelos hábitos que causam ansiedade, depressão, medo, que tem trazido pessoas para remediarem-se através de remédios fortes, permanecem dopados, permanecem, Senhor, mas não são curados como a Tua palavra nos cura. Cura eles agora, em nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te agradecemos. Obrigado por esse privilégio de estar aqui hoje participando, em nome de Jesus. Passa para a Érica, o Sergião. Enquanto vocês estão nesse momento recebendo o cálice, nós já vamos orar e participar desse ato de fé. Desse ato de fé, porque é você crendo, você vai estar recebendo todas essas virtudes que foi pregada aqui hoje, do perdão, do privilégio, da honra. Olha que coisa linda, Jesus dizer assim: prepara um lugar mobiliado, alto, arejado, o cordeiro, as ervas aromáticas, o suco da uva, o vinho, para que eu possa celebrar com os meus discípulos. Ele está aqui agora, fazendo esse mesmo convite para você. Você está celebrando a mesa, e assim será na eternidade, a celebração com Ele mesmo nos servindo. Isso é um ato de fé. Aleluia. Esse é um ato de manifestação da tua fé, de receber essa promessa na sua vida. Aleluia. Renova essa aliança hoje, renova essa promessa hoje, em nome de Jesus. Peça perdão, conserte os erros,
vá até essa pessoa que te ofendeu, fale com ela. Jesus disse: se alguém pedir a tua capa, dá também a túnica. Se alguém bater na tua face, dá outra. É aqui que é confrontado esses valores nossos. Aleluia. Todos peguem o pão. Levanta o pão em ação de graças. Esse pão é muito mais do que aquele pão que nós temos de cada dia na nossa mesa. É um pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto, mas vós vão receber o pão vivo que desceu do céu. Olha o privilégio. E hoje, esse pão simboliza aquele ao qual nós estamos nos tornando semelhante a Ele. Quem não comer de mim, quem não comer da minha carne, não é digno de mim. Olha a dignidade que Ele está te dando. Levanta o pão. Pai, nós te honramos e agradecemos, por sermos tão pequenos, fracos, por sermos pecadores, mas o Senhor envia o próprio Filho e nos resgata, nos dá esse privilégio de estar à mesa, a mesa da honra. Obrigado, Senhor, por Jesus ter vindo. Obrigado, Jesus, por estar me substituindo naquela cruz, estar entregando a sua vida por mim. Nós te honramos agora e te agradecemos. Que esse pão faça em nós o efeito de nos tornarmos semelhante a Ti, a cada dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comam. Levante o cálice. Esse cálice, comparando ao vinho que os judeus comeram junto com a ceia, agora é de um cordeiro santo, de um cordeiro puro, imaculado. Esse sangue veio como um pagamento por todas as dívidas da humanidade. Ele não morreu por mim, Ele morreu por todos. A Bíblia tem 1800 e alguns capítulos, 18.000 versículos, 66 livros. Se ela tivesse só um livro, eu ficaria com o livro de João. Se ela tivesse só um capítulo, eu ficaria com o capítulo 3 de João. Se ela tivesse só um versículo, eu ficaria com o versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça. Algumas pessoas dizem que esta expressão, tal maneira, é porque João não soube dizer o tamanho desse amor. Mas não é isso. A expressão tal maneira é como nós dizemos que o Filho é tal igual ao Pai. É a mesma coisa. Então João está dizendo, Deus amou o mundo de uma maneira que Ele entregou o seu Filho. Ele entregou a si mesmo, de uma maneira tão grande o amor de Deus, que Ele fez a entrega. Ele comparou o amor de Deus com Jesus. Não é a explicação do amor. João estava dizendo que Jesus era a explicação do amor de Deus. É o tal maneira, assim como Ele e ela entregou o Filho. Olha que aliança. Eu consagro agora e abençoo em nome de Jesus. Renova ela, seja feliz. O vinho simboliza a alegria da presença e da promessa de estarmos no reino dele eternamente. Senhor, eu consagro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomem, em nome de Jesus.
Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Ele é poderoso. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esse privilégio. Cura-nos. Nos abençoa. Derrama da tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que aqui está. Aleluia, obrigado. Obrigado, Jesus. Cura teu povo. Manifesta a cura, manifesta a graça, manifesta o teu amor, manifesta, Senhor, teu poder. Que essas veias circulem. Aquilo que era, regenera agora. Regenera o teu filho, sabe e precisa. Em nome de Jesus eu ministro a cura sobre você. Ele é a cura. Esse sangue, esse suco da uva, transforma em cura nessas veias, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Eu quero lembrar você. Cadê o banner do... Quarta-feira nós vamos iniciar um novo seminário. Será 6 encontros. Compreendendo o plano de salvação. Pastor Cláudio. Compreendendo o plano de salvação. Ele vai resumir em 6 encontros. Quem fez teologia, os outros livros de teologia são dessa grossura. O livro do plano de salvação é assim, ó, mais ou menos, é o dobro. Exagerando, é o dobro. Ele fala sobre a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, a doutrina da volta de Jesus, tudo num ensino só. Não vai entrar na parte filosófica, vai entrar na parte do ensino, uma compreensão para a sua vida. Não perca, toda quarta, 19h30. Pastor Cláudio tinha uma habilidade muito grande de ensinar, e nós conversamos um pouco sobre esse tema. Para você que quer ser discípulo, nós começamos falando sobre família. Vamos fechar mais 2 meses falando sobre o plano de salvação. Você vai ter elementos, informações, não só para você, mas para você ensinar alguém, pregar para alguém e dizer por que Jesus, e ser um discípulo. Então essa é a nossa visão da escola, te dar condições de ter informação e de você poder transmitir. Quando eu fiz esse curso junto com o João, foi, João, nós fizemos junto. É o livro que eu não esqueço jamais, não é? O plano de salvação, é maravilhoso. Então eu quero convidar você, orem pelo pessoal lá da moto, o pessoal dos Insanos Motoclube, Insanos MC, eles doaram toda essa roupa aí. Nós vamos separar, tem mais uns 2 sacos aqui em cima. Ontem a pastora esteve aqui junto com o pessoal fazendo a limpeza, separou lá. Nós vamos separar aqui, tem muita roupa de menina ou adolescentes ali. Quero abençoar a vida deles. Setembro tem uma outra campanha gigante de alimentos aqui, eles falaram, na região. Então nós fizemos uma parceria e muitos deles estão seguindo a Reino lá no Facebook. Muitos deles estão compartilhando a Reino sem
nos conhecer. Só por esse ato de fé e de parceria. Que Deus possa te abençoar. Senhor, abençoe nessa semana. Dê-nos graça, dê-nos sabedoria, livramento. E nossa vida seja um livro para o mundo ler. Um livro para as pessoas te conhecerem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Com o perdão do horário, está encerrado. Abraça esse irmão, essa irmã. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.